Este álbum, Dance Fever, da banda Florence and the Machine, tem a ver com esse livro. Ambos foram inspirados pela bizarra epidemia da dança, ocorrida no ano de 1518 em uma cidade no interior da França, onde uma camponesa começou a dançar no centro da cidade sem motivo nenhum e sem música. Ela dançou por uma semana até se exaurir e sentir fortes dores. Só que as pessoas começaram a observar e acompanhar ela na dança, até que cerca de 400 pessoas por meses continuaram a dançar até se desgastarem, infartarem e até morrerem. Há registros de fenômenos coletivos que aconteceram de diversas formas ao longo dos anos, como o suposto acontecimento das freiras de um convento europeu entre os séculos XV e XVI, que apresentaram comportamentos estranhos, como miar feito gatos e gesticularem obscenamente por meses, imitando posições de sexo. Muitos acreditaram que foi episódios de possessões demoníacas e que padres foram até acionados para exorcizarem as freiras, mas sem sucesso imediato. Há também relato de um caso que aconteceu na Tanzânia, em 1962, onde houve um surto de riso em um colégio interno para meninas. 3 alunos começaram a rir, e o riso foi se espalhando e afetando cerca de 160 outras meninas entre 12 e 18 anos. Os sintomas duraram apenas algumas horas em algumas pessoas, mas em outras duraram até 15 dias. Os professores não foram afetados, mas o fato convulsionou a escola, que foi obrigada a fechar as portas em 18 de março de 1962 e reabrindo em 21 de maio. Já aqui no Brasil aconteceu um fenômeno parecido no interior do Ceará em junho de 2010, onde algumas estudantes entraram em transe na escola durante uma aula, debatendo-se e desmaiando, afirmando terem visto o espírito de um ex-aluno morto há 7 anos. Pode-se considerar que não se tratava de uma morte tão recente de alguém que fosse do convívio diário da geração dos alunos para afetá-los de modo tão intenso. Na sequência, as alunas foram suspensas porque 25 alunos apresentaram comportamento agressivo, sendo hospitalizadas. A solução encontrada pela escola e pela comunidade foi chamar um padre e um parapsicólogo para fazer uma palestra na qual atribuíram tudo a um caso de histeria, possessão coletiva. Alguns estudos sobre os fenômenos em massa traz termos como possessão coletiva, histeria em massa e também sobre contágio psíquico. Então, quando a gente se encontra com esses termos, a gente pode também pensar na teoria da psicologia analítica do psiquiatra suíço Jung. Ele teoriza que nós humanos temos uma grande tendência a imitar, e isso é nocivo para a nossa individualização. Por quê? Porque quando a gente está em contextos em massa, em contextos coletivos, a gente começa a imersar em certos comportamentos que podem ser irracionais, podem ser inconscientes. Quando ele teoriza sobre o inconsciente coletivo, ele também fala que o gente humano tem um grande comportamento de imitação, uma grande tendência que pode ser oportunizados em ambientes coletivos, sobretudo ambientes coletivos onde estão sendo um ambiente muito de pressão, de muita adversidade. Quando a gente se depara com tais fenômenos acontecidos, como tragos aqui nesse vídeo, a gente pensa em contextos que podem ser austeros, severos para essas pessoas, para começarem a produzir tais comportamentos irracionais, tais comportamentos que não conseguiram cessar pela racionalidade, fazendo com que o corpo sofresse exaustão, o corpo sofresse essa compulsão, até conseguirem, não pela racionalidade, mas sim por um estado de exaustão, uma hospitalização, uma intervenção física, a pararem de produzir tais comportamentos. E isso a gente pode pensar nesse contágio psíquico, esse contágio que ele é oportunizado por essa imitação, que faz com que a gente não tenha controle desses comportamentos que podem ser oportunizados por reações de um contexto, um modo de reação em um contexto muito adverso, um contexto de muita pressão que a válvula de escape foi ter que reagir corporalmente a essas situações.